O vento soprava quente sobre as estradas empoeiradas de Jericó. O dia estava terminando e o sol dourava as pedras da cidade. As pessoas iam e vinham e o burburinho crescia a cada instante. Algo estava acontecendo. Um nome ecoava entre as vozes: Jesus de Nazaré. O mestre que curava os enfermos e falava com autoridade estava passando por ali. À beira da estrada, sentado sobre o pó, estava Bartimeu, o filho de Timeu. Cego desde há muito tempo, ele conhecia o mundo pelos sons e cheiros, pelas vozes que iam e vinham sem nunca se deterem. A vida o havia colocado naquele lugar de esquecimento. Todos passavam, poucos paravam. Bartimeu era mais uma sombra entre tantas, mas naquele dia algo diferente aconteceu. O som dos passos era mais intenso, o movimento maior. Ele ouviu pessoas falando sobre Jesus, o homem que abria olhos cegos e libertava os oprimidos. Um lampejo de esperança acendeu dentro dele. Mesmo sem enxergar o rosto do mestre, ele sentiu que aquela era sua chance. Uma chance que talvez nunca mais voltasse. Com o coração pulsando forte, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor o mandavam calar. Alguns o empurravam e o repreendiam, como se sua voz fosse incômoda demais para aquele momento. Mas Bartimeu não se calou, pelo contrário, gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então o impossível aconteceu. No meio de tantos clamores, Jesus parou. O mestre, que caminhava com o destino certo, deteve os passos por causa de um homem esquecido à beira do caminho. Mandou que o chamassem. E alguém se aproximou dizendo a Bartimeu que tivesse bom ânimo, porque o mestre o chamava. Bartimeu levantou-se com pressa. Deixou cair a capa que o cobria, símbolo da sua antiga vida, da sua dor e dependência. Ele não precisava mais dela. Deu passos firmes, mesmo sem enxergar, porque agora caminhava pela fé. Quando chegou diante de Jesus, o mestre lhe perguntou o que queria. Bartimeu respondeu com a simplicidade de quem já não tinha nada a perder: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse que sua fé o havia curado. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. A escuridão que dominava seus olhos se dissipou como a noite diante do amanhecer. A luz entrou e pela primeira vez Bartimeu viu o mundo. Viu o céu, as pessoas e principalmente viu aquele que havia mudado sua história. Mas o maior milagre não foi apenas abrir os olhos físicos. O verdadeiro milagre foi abrir os olhos da alma. Bartimeu não apenas enxergou o mundo, ele passou a enxergar o propósito. Levantou-se e passou a seguir Jesus, não mais como um pedinte, mas como um discípulo. A história de Bartimeu é uma lição de fé e coragem. Ele não deixou o medo nem as vozes da multidão o impedirem de clamar. Ele não esperou que o mundo olhasse para ele. Decidiu chamar o nome de Jesus até que o próprio céu se movesse. E quando o mestre o chamou, ele não hesitou, deixou tudo para trás e foi. Quantas vezes também ficamos à beira do caminho, cegos pelas decepções, presos ao passado, esperando que algo mude por conta própria? Mas o milagre começa quando a fé desperta, quando o coração decide gritar o nome de Jesus, mesmo que ninguém mais acredite. Bartimeu nos mostra que a fé verdadeira é aquela que não se cala, mesmo quando o mundo tenta silenciar. É aquela que continua crendo, mesmo sem ver. E é essa fé que faz o impossível acontecer. Nos capítulos anteriores, vimos o jovem rico preso ao ouro e Zaqueu transformado pela graça. Agora vemos Bartimeu, o cego que enxergou antes de ver. Ele entendeu que o que abre os olhos não é a visão, mas a fé. Reveja os capítulos anteriores e perceba como cada encontro com Jesus revela algo maior. Ele chama o perdido, cura o quebrado e dá sentido a quem já havia desistido. E prepare-se para o próximo capítulo, onde veremos Jesus entrar em Jerusalém como rei. Um rei diferente de todos os outros. Um rei humilde, montado em um jumentinho,
que traz paz e salvação àqueles que creem. Porque a fé que grita o nome de Jesus move o coração de Deus, abre os olhos da alma e transforma para sempre quem decide acreditar.